algo que é atraente, algo que é tentador, sedutor. É difícil de nós termos o controle. É difícil nós conseguirmos lidar com as situações que você se sente atraído, e cada vez mais que você lidar com essa situação, cada vez mais que você se aprofunda nessa situação, nesse vício, você se compromete cada vez mais e fica mais difícil de sair. Eu estou falando de algo que é muito falado, só que infelizmente é muito praticado, e não adianta só conhecimento e sabedoria, aliás, somente conhecimento sobre o malefício disso. Não adianta, porque quanto mais você sabe, parece que é algo que não adianta. Você sabe que não pode, você sabe que prejudica a si mesmo, todas as áreas da sua vida, intelectual, alma, corpo, relacionamento interpessoal, é prejudicial a toda a área da sua vida. Mas você não consegue reverter a situação, você não consegue se livrar facilmente. E eu quero, nesse vídeo, falar sobre a por mais no mais grafia. Então você já entendeu, eu não vou falar essa palavra aqui porque nós sabemos que é uma coisa muito comum, porém, dependendo da maneira e o conteúdo que está sendo trazido e tratado, pode ser derrubado, enfim. E eu vou tratar isso como isso. Mas antes de continuar, eu só quero trazer um versículo de Tiago 5, que é o versículo 16, que diz para a gente confessar as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu, por muito tempo, desde a minha adolescência até tempos depois, na fase adulta, eu fiquei refém. Fui usuário e tive acesso muito cedo a isso, que todos sabem o que eu estou falando. E só que depois, conforme eu fui crescendo, na minha adolescência eu não tinha essa consciência, ouvia dizer. Até então eu tinha consciência, sim, natural, porque se nós tínhamos acesso escondido dos pais, escondido de adultos, adolescentes, então eu tinha sim a consciência de que não podia, mas eu não tinha consciência da gravidade do mal que isso faz, que isso faria para mim, para o meu intelecto, para a minha alma, para o meu espírito, para o meu relacionamento interpessoal com as pessoas, seja qual relacionamento for. Eu tive acesso, acessei, usei, e como eu disse no começo, por mais que eu sabia, mas como o negócio é tão sedutor, tão atraente e tão viciante, que você não consegue, somente por aqui e por esforço intelectual, por esforço mental, suportar. E vou dizer mais, é aonde eu acredito que, por isso que eu estou gravando esse vídeo, onde eu acredito que muitos tentam, mas não conseguem. Nem mesmo com recurso oração e jejum somente. Por que eu digo isso? Oração e jejum sem o terceiro pilar, que é o meu testemunho. Sem esse terceiro pilar que eu li, que está em Tiago 5, que é de confessar e pedir oração para alguém, se eu não tivesse abrido meus olhos e buscado esse terceiro pilar e praticado isso, eu não teria vencido. Para mim foi muito constrangedor, para mim foi muito ruim, para mim foi uma vergonha, porque eu já na minha fase adulta, eu ter que chamar alguém, claro, era meu líder espiritual, meu pastor na época, mas eu ter que dizer, e com aquele orgulho, com aquela vergonha de, poxa vida, o que vai pensar de mim? Mas graças a Deus, Deus me deu essa misericórdia, e eu pratiquei. Eu me firmei no terceiro pilar. E eu disse, estou sendo usuário e estou vendo isso. Isso está me prejudicando. E por mais que eu sabia, mas eu não tinha condições. E louvado seja Deus por ter colocado esse pastor nessa situação, nesse momento. E me ouvir, e com amor e com misericórdia, ele simplesmente, eu digo simplesmente, porque foi a oração de um justo, foi a oração de outra pessoa.
E eu vou falar mais uma vez. Oração e jejum. Somente, por mais que eu fiz isso muito. Eu estou dizendo com confiança porque eu fiz muito isso. Eu li a Bíblia, eu orei, eu jejuei. Claro, você tem ali, conforme você está buscando mais oração, mais intimidade, aquele desejo de estar sendo atraído por isso diminui. Mas eu não conseguia vencer, eu ficava assim, orava, jejuava, daqui a pouco eu caía e estava praticando isso. Graças a Deus, eu tive a coragem, por mais vergonhoso que foi, eu tive a coragem de dar um passo e confessar para alguém que por amor, misericórdia e entender o que eu estava passando, fez uma oração para mim. Eu lembro a cena como se fosse hoje, da conversa que eu tive com esse meu pastor. O lugar está aqui. Mas foi libertador. Foi muito bom. É claro que nós temos que... Porque se ouve muito falar, não, você tem que tirar o celular da sua mão, não faça isso, você tem que mudar o seu comportamento. Claro, se é um aplicativo que me faz levar a isso, se é uma situação que me faz levar a isso, eu tenho que sair fora. Eu tenho que me esforçar. Mas não se esqueça que é pouco dito. Procure alguém, confesse e peça para esse alguém orar por você. E você vai se libertar de estar praticando isso. Cuide, reveja, aconselhe, faça o teste com o coração aberto, deixa a vergonha de lado, deixa a reputação para lá, pensa no seu intelecto, pensa na sua alma, pensa na sua intimidade com Deus, esquece a sua moral, esquece o que vão pensar de você. Porque se você ficar preso ao que vão pensar de mim, você nunca vai se libertar de praticar isso, que é muito ruim, não tenha dúvida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sei que o vídeo ficou um pouco grande, 7 minutos, mas eu vou deixar aqui na descrição alguns textos, só referências. Leia para você ver o quanto isso é prejudicial para você, para sua família e quem está próximo de você. Deus abençoe.